Olá, sou o professor Eduardo, tenho aí uma experiênciazinha de mais de 40 anos, primeiramente trabalhando como técnico, depois como professor e como engenheiro, tá? E gostaria de compartilhar alguma coisa com vocês, espero que seja útil. Bom, aproveitando, vou falar do meu e-book sobre microcontroladores PIC, onde você vai encontrar esse e muitos outros projetos explicados detalhadamente. Vamos apresentar a nossa situação problema. Uma máquina possui dois motores, um motor 1 e um motor 2. O motor 1 ele é acionado por um relé RL1 e o motor 2 é acionado por um relé RL2. E esses relés, por sua vez, eles são comandados por sinais digitais que saem do microcontrolador PIC em questão. Bom, continuando a descrição da nossa situação problema, o sistema vai ser comandado por um microcontrolador PIC 16F628A. E ele vai funcionar assim. Quando o botão Start for acionado, o nível lógico 0 vai ser aplicado ao pino RB7. E a aplicação desse nível 0 no RB7 vai acionar o RL1, que é o motor que controla, que é o relé que controla o motor 1. Né? Então, quando o relé RL1 for energizado, o motor 1 vai estar ligado. Né? E ele vai permanecer ligado por 28 segundos. E, findos esses 28 segundos, o motor 1 é desligado e o motor 2 é ligado, né, através do relé RL2. E vai permanecer ligado também por 28 segundos. Então, os dois motores vão permanecer parados depois desses 28 segundos do segundo motor por 10 segundos. Tá? E aí, findos esses 10 segundos, ambos os motores vão ser acionados durante 15 segundos. E aí termina o ciclo da máquina. E existe um botão B1 que, caso haja algum problema, você precisa fazer uma parada de emergência, você pressiona esse botão que está ligado ao Master Clear, aí ele aplica o nível 0 no Master Clear, fazendo com que o programa em execução volte para o seu início. Isso significa uma parada. Vai funcionar como uma parada de emergência. Bom, finalizando aí a explicação da nossa situação problema, o pino RA0 ele vai ser definido como RL1, ou seja, é desse pino RA0 que sai o comando digital para ligar ou desligar o relé RL1, tá? Então, o RA0 fornece um bit que pode assumir o valor 0 ou o valor 1. Quando ele for 0, enquanto ele for 0, RL1 vai estar desenergizado. Enquanto ele for 1, RL1 vai estar energizado. Analogamente, o RA1 vai acionar o relé RL2. Tá? RA1 vai acionar RL2. Né? Quando a saída lógica do RA1 for 0, RL2 vai estar desenergizado. Obviamente, o motor 2 desligado. Quando o RA1 assumir o nível lógico 1, RL2 vai ser energizado, ligando o motor 2.
Já o pino RB7, ele vai ser uma entrada que vai receber uma informação do botão de start, tá? Aquele botão de partida. Então, enquanto o botão de start estiver solto, não estiver sendo pressionado, o RB7 vai ficar com nível lógico 1 na sua entrada. No momento que ele for pressionado, a RB7 recebe 0 na entrada e vai dar início a todo o processo. Nós temos aqui o diagrama esquemático. Aqui está o nosso PIC 16F628A. Aqui estão os dois relés que acionam os motores. J1 e J2 são os conectores que fazem a ligação da PCB, ou seja, placa de circuito impresso, com os motores. Tá? O transistor Q1 aciona o relé RL1, enquanto o transistor Q2 aciona o relé RL2. Bom, e quem aciona esses transistores? Bom, o pino RA0 do PIC vai acionar o transistor Q1. Então, o RA0 assume dois estados lógicos, né, possíveis, 0 ou 1. Quando o estado lógico for 0, a saída no pino 17 será 0 volts. Logo, esse transistor Q1 vai estar no corte. Quando for mais 5 volts, que é a condição do 1 lógico, né? Nós vamos ter mais 5 volts aqui, o transistor Q1 satura, energizando esse relé e ligando o motor. A mesma coisa, né, acontece com o transistor Q2, quando o pino 18 estiver com 0 volts, o Q2 vai estar no corte, logo o relé vai estar desenergizado. Quando tiver mais 5 aqui no pino 18, nós vamos ter o transistor saturado e o relé RL2 energizado, motor 2 ligado. Bom, a entrada do processo se dá através do pino 13 aqui, que é o pino RB7 do nosso microcontrolador. Ele vai ser o nosso pino de entrada. Bom, ele está no nível de tensão de mais 5 volts, mantido por esse resistor R4 aqui, que está ligado ao mais 5, que é o VDD. Esse resistor é um resistor de pull-up. Pull-up. Pull-up significa puxar para cima, mas explicando em miúdos isso aí, significa que quando esse botão aqui não estiver pressionado, eu vou ter nesse ponto uma tensão de mais 5. Quando ele for pressionado, ele fecha um curto, né, uma ligação para a terra, aí ao invés de mais 5 eu passo a ter 0 volts. Né? Por que eu não posso ligar isso aqui direto ao mais 5? Porque senão eu fecharia um curto na fonte de mais 5, né, toda vez que eu pressionasse esse botão. Né? Então eu tenho que ter esse resistor em série. Certo? Bom, então a aplicação do nível 0 no RB7 dá início ao sistema, ao processo, né? Dá início a todo o processo. Bom, a entrada que vai dar início ao processo, né, que é um nível lógico aplicado ao pino RB7, né, vai acontecer quando esse botão for pressionado. Bom, enquanto ele não está pressionado, nós temos aqui, nesse ponto que está ligado no RB7, uma tensão de mais 5 volts, que é mantida nesse nível através desse resistor R4 aqui, que é um resistor de pull-up. Tá? O que é um resistor de pull-up? É um resistor para manter uma tensão em nível alto. Tá? Quando for pressionado esse botão, ele vai fechar um curto.
desse ponto aqui para o terra. Aí essa tensão cai para 0 volts, que vai ser zero lógico. Então, quando for aplicado um zero lógico no RB7, todo o processo tem início. Tá? É possível configurar de modo que esse resistor de pull-up, ou todos os resistores de pull-up ligado a esse porte B, ficassem internos ao PIC, não havendo necessidade de colocá-lo aqui. Mas eu preferi colocar um pull-up externo para poder te dar uma ideia mais clara do que é um resistor de pull-up. Mas se você não sabe o que é isso, faz uma pesquisa lá no Google ou qualquer outras fontes sobre eletrônica digital que você vai encontrar muita informação sobre resistor de pull-up. Um outro resistor de pull-up que nós temos aqui é esse R1. Esse R1 está ligado ao B1 e está ligado ao Master Clear. Toda vez que o nível 0 for aplicado ao Master Clear, o programa volta para o seu início. Então isso aí vai funcionar como uma parada de emergência. Deu qualquer problema na máquina, o operador corre lá nesse botão, pressiona e aí para todo o processo. Se tiver um ou dois motores funcionando, pressionou esse botão B1, imediatamente para todo o processo. Vamos falar agora da alimentação do nosso hardware. O nosso hardware vai trabalhar com duas tensões, uma de 12 volts e outra de 5 volts. A tensão de 12 volts vem externa, ela vai chegar por esse conector J3 e vai servir para alimentar os dois relés, RL1 e RL2, que tem suas bobinas para 12 volts. Mas nós vamos precisar também de 5 volts estabilizado, mais 5 para alimentar o nosso pique. E esse mais 5 nós vamos obter através da regulação feita por esse regulador de tensão aqui, 78L05. Ele tem um encapsulamento TO92, que é o mesmo encapsulamento desses dois transistores aqui. Tá? Então ele é bem pequenininho. Ele fornece corrente de até 100 mA com uma estabilização de 5 volts. O conector J4 é o conector para gravação no circuito, gravação ICSP, gravação in circuit. Então, por enquanto, nós não vamos falar muito sobre isso, nós vamos ter uma videoaula só para falar sobre essa gravação in circuit. Aqui nós temos o nosso cristal oscilador de 10 MHz. Ele trabalha em conjunto com os capacitores C1 e C2 de 22 PF cada um. E isso aí forma um circuito ressonante em 10 MHz, que é o que nós precisamos para o nosso projeto. No e-book, essa questão do oscilador aí é explicada em maiores detalhes. Aqui nós temos o layout da nossa PCB, ou seja, o layout da nossa placa de circuito impresso. Essa placa ela foi projetada para dupla face. O que significa isso? Ela tem trilhas de cobre pelo lado de baixo da placa, layer bottom, e pelo lado de cima, layer top. As trilhas que estão aqui em azul estão pelo lado de baixo e as que estão em vermelha estão pelo lado de cima. Portanto, é uma placa de dupla face. Temos aqui uma visualização 3D da placa, o Proteus nos permite isso. Tá? Aqui nós temos o nosso microcontrolador PIC, temos os dois relés, os dois transistores que fazem os chaveamentos dos relés, aqui
o regulador de tensão 78L05, aqui o conector de 6 terminais para gravação ICSP, tá? Mais outros terminais, tá? Aqui os diodos roda livre que estão em paralelo com as bobinas dos relés. Aqui o nosso cristal oscilador. Esse é um cristal caneca alta, mas poderia ser um cristal caneca baixa. No e-book eu vou explicar as diferenças. Nós temos aqui o nosso código escrito na janela de edição do PCW. O PCW é uma IDE criada pela CCS, tá, que facilita muito a vida do desenvolvedor de firmware, utilizando a linha PIC. Tá. Nós vamos aprender também a usar o MPLAB. Tá. Os dois são plataformas muito boas. Só que o PCW ele não é gratuito, tá? E o MPLAB ele é gratuito. Então vamos iniciar usando o PCW e para compilar o que foi escrito no código C da CCS, nós vamos teclar F9 e aí é feita a compilação. Olha, compilação concluída, o esperado é 0 erros e 0 warnings, né? Então, 0 erro significa que não tem nenhum erro. 0 warning significa que não tem nenhum alerta, tá? Os alertas não impedem do programa vir a funcionar, não impede de compilar. Mas às vezes tem algo que não está muito correto, ele poderá não funcionar da forma esperada, né? Ou então nem funcionar, não fazer aquilo que a gente gostaria que fizesse. Então, depois de feito isso, esse código aqui está com o nome aqui com a extensão .c. Tá? Ele vai gerar um outro arquivo com a extensão .x. E essa extensão .x que eu vou gravar no PIC, ou então eu vou indicar para o meu simulador onde é que ele vai buscar esse arquivo para fazer a simulação. Agora nós abrimos o Proteus, estamos aqui com aquele esquemático, aquele que nós já analisamos, tá? Mas agora dentro do ambiente Proteus. Tá? Então, essa aqui é a tela do esquemático, Schematic Capture. Se eu clicar aqui, eu vou para o layout do circuito impresso, PCB Layout, que é aquele layout que eu já mostrei para vocês há poucos instantes atrás. Nesse momento, vamos nos ater aqui ao nosso esquemático. Nós vamos, primeiramente, utilizar o Proteus agora para fazer a simulação desse circuito. Bom, agora para fazer a simulação no Proteus, o que a gente faz? Clica com o botão direito aqui no nosso microcontrolador, vem aqui em Edit Propriedades, tá? E vamos fazer as configurações necessárias aqui. Olha, nós sabemos que o nosso cristal é de 10 MHz, aqui está 1 MHz, né? Então vamos editar isso aqui para 10 MHz e agora vamos procurar o arquivo executável. Clicando aqui, aí aparecem 2 arquivos com o mesmo nome. 2 motores e 2 motores. O primeiro tem a extensão .c, é o código escrito na linguagem C. O segundo é o executável, que é o arquivo menor. Veja que um tem
Um ocupa 11K de memória, o outro ocupa só 1K. Então nós vamos ficar com esse menorzinho aqui, ó. Abrir, pronto, tá aqui, ó. Dois motores.x, dou um OK, tá? Então isso aí, no mundo real, corresponderia a gravar o pique. Aqui nós estamos deixando o nosso circuito pronto para ser simulado. Para iniciar a nossa simulação, vamos clicar nesse botão aqui, Play, iniciou a simulação. Tá? O pique agora está aguardando só o pressionamento desse botão Start para dar a partida. Já ligou o relé 1. Tá? Vai ficar 28 segundos ligado. Eu não vou esperar os 28 segundos para que o nosso vídeo não fique muito comprido. Chegando próximo dos 28 segundos. Pronto, desligou e imediatamente ligou o próximo. Também não vou esperar os 28 segundos do motor 2. Chegando próximo ao final dos 28 segundos do segundo motor. Ora, desligou os dois. Vai esperar 10 segundos com os dois motores desligados e depois vai ligar simultaneamente os dois motores por mais 15 segundos. Ó, ligou os dois motores. 15 segundos é um tempinho menor, vamos aguardar. Pronto, finalizado o processo.